Olá pessoal, vamos dar prosseguimento então ao estudo sobre o Espírito Santo. O que é isso, afinal? Eu espero que esse vídeo venha corroborar para expandir seus horizontes de conhecimento e fortalecer também a sua fé. Não é um vídeo de salvação. O conhecimento que nós vamos apresentar hoje não vai mudar nada na sua vida no sentido de ser salvo, mas talvez venha ampliar seus horizontes de conhecimento para que você compreenda um pouco mais desse mundo espiritual que está ao nosso redor. E as nossas camadas sensoriais não conseguem perceber, os nossos sentidos não conseguem capturar, né? Então, vamos conhecer mais do Espírito Santo. Te prepara, feijoada com o porco todo. Semana passada nós falamos que é importante para receber o Espírito que você seja um cidadão dos céus, né? Que você tenha legitimidade para ser um merecedor para receber o Espírito Santo. Então nós vemos hoje muita banalização. Lembrando, numa época que o amor tem se esfriado. Uma das marcas de Cristo é o amor, aliás, é a marca, né? Deus é amor, Deus não faz meia sola, Deus não tem nada mais ou menos, né? Ou é ou não é. É sim, sim, não, não. Está em cima do muro? Deus omita. A Bíblia diz isso. Não é o Daniel que diz isso. Então veja bem, Deus, logo no início da criação, tá? Início da criação, Gênesis. Vamos observar esse texto sobre uma outra perspectiva. Se permita abrir o seu coração agora e abrir a sua mente para algo talvez que você lê e não enxerga. Às vezes está perto demais, a gente não enxerga, né? Se você estiver diante de um quadro, de uma obra de arte, às vezes você está muito perto, você não consegue contemplar, você tem que dar alguns passos para trás para poder ver aquela obra magnífica diante dos seus olhos, não é assim? Então dê alguns passos para trás, se prepara para ver melhor a obra da criação de Deus. Gênesis. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tá vendo aqui é plural, plural. Façamos, não é eu faço, façamos. Quem está fazendo? Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o que mais a gente escuta, não é isso? Ok, mas nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Então o Espírito Santo não é uma força, não é Deus e também não é Jesus. Porque Jesus disse, eu vou te enviar um outro Consolador, um outro que não é Ele, né? E Ele dá atributos para o Espírito. Por exemplo, Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. Ele não falou, o Espírito Santo vai te trazer paz. Não. Eu vos deixo, a paz de Cristo é dada para nós, né? Já o Espírito Santo nos capacita com dons, nos dá direção, nos dá conselho, não é isso? Então é uma pessoa. Então diz, façamos, plural, tá bom? O Espírito Santo, que é uma pessoa, está aí. Vamos reconhecer melhor quem é essa pessoa, como ela é, quais as características que a Bíblia me dá para poder reconhecer essa pessoa que se entristece, que tem sentimentos, né? Uma pessoa. Façamos o nome à nossa imagem, plural, nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então o homem foi criado à semelhança, né? E a imagem e semelhança nossa, ou seja, lá do céu. Nós somos um espelho dessa pluralidade. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 a 27. Presta atenção. Deus fez então o homem e a mulher, está no plural, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. E o que Deus fez? Macho e fêmea os criou, tá? Macho e fêmea os criou, a nossa imagem, nossa semelhança. Foi feito macho e fêmea, homem, mulher, ok? Vamos devagarinho aí, eu sei, feijoada, indigesto um pouco, por isso que eu dei um aperitivo semana passada. Quando os homens começaram a multiplicar, estamos em Gênesis ainda, na terra, nem nasceram filhas, né? Isso aí a gente vai falar melhor no livro Rastros do Oculto. Vamos falar um pouquinho também na história de Mitre. E falamos muito, melhor dizendo, na série, a trilogia Quilaim. Vou colocar aqui para vocês Quilaim, Nefilim e Icarim. Nós falamos melhor sobre essa questão dos Nefilins, né? Tem um vídeo também no canal sobre isso. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que mais lhe agradaram. Que eles chegaram aqui na terra e passaram o rodo. Foi isso. A Bíblia está dizendo, a Bíblia está falando, né? Leia Rastros do Oculto, tá? Você vai entender melhor.
Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, da maldade do homem, meu espírito, atende de Deus, meu espírito, não o espírito, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ou seja, eu não vou ficar com o homem para sempre. O homem talvez ficasse uma eternidade, vivesse muitos anos na terra. Mas Deus fala, não, o homem não contenderá com ele para sempre, eu não vou ficar com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então foi dada uma sentença aqui para o homem, né? O primeiro homem na Bíblia a viver menos de 120 anos é José. E hoje nós não alcançamos esse patamar, né? No Guinness Book você não passa de 120 anos. Promessa e sentença cumpridas. Adão viveu mais, Noé viveu mais, nós vivemos menos. Naqueles dias havia néfilins na terra, néfilim, queda, anjos caídos, tá? E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, de nela nasceram filhos. Veja lá o vídeo A Essência da Maldade, você vai entender melhor. E eles foram heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. Repara nessa frase, a inclinação do coração do homem era sempre e somente para o mal. Não era mais bom. Não era mais bom. O homem estava cruel, havia perversidade na humanidade, né? E como é que está hoje? Hoje continua a perversidade, a maldade, o amor se esfria, as pessoas são cruéis, né? Vale a pena assistir os vídeos também no nosso canal, A História do Diabo e a Influência do Diabo na História. Nosso canal do YouTube aproveita para seguir também. Como é que nós estamos hoje? Olha, esses dias mandaram para mim um vídeo de um pastor. No começo, a narrativa dele, ele vai muito bem, ele até prende atenção. A impostação de voz dele, a maneira de falar, prende atenção. Parece o avô que está contando uma história para o neto. Eu me senti assim, né? E ele começa a contar a respeito do pugilista George Foreman, que hoje é pastor, né? Inclusive, eu indico um dos livros dele, Sem Nunca Jogar a Toalha. Vou colocar aqui também, o livro de George Foreman, Sem Nunca Jogar a Toalha. George Foreman é um cristão, um homem rico, conhecido, reconhecido, famoso. Ele tinha uma filha, né? Dentre outros, né? E essa filha também se tornou pugilista, né? Ele começou a seguir a carreira do pai. E esse pastor está contando a história do George Foreman e contou um pouco da história da filha dele. Só que a filha dele, ela se suicidou nesse ano, 2019, no dia 9 de março de 2019. 9 de março, no dia do meu aniversário. Ela se suicidou, com 42 anos de idade, ela se matou, se enforcou no seu closet, né? E aí, até aí ele estava passando a informação. Daí para frente, eu vejo maldade naquele coração. Aquele homem começa a tripudiar. Começa a dizer, eu sou uma pessoa simples, eu sou humilde, olha o meu estúdio, que vagabundo, né? Já o George Foreman rico, trilhardário, o que adianta ser cristão, o que adianta ter o dinheiro se você tem depressão, você não vê o mendigo ter depressão? Gente, está assim, falta de conhecimento, falta de sabedoria e falta de amor, tá bom? Para não dizer falta de caráter também. Apontar o dedo para o teu irmão, que está sofrendo, Deus não acrescenta dor ao sofrimento, Deus é amor. Deus abraça, Deus acolhe, Deus enxuga as lágrimas, Deus é amor. E o que tem de gente com depressão no mundo é impressionante. Eu assisti um documentário na Netflix, chamado Not Alone, para adultos, tá? Acima de 16 anos, papai e mamãe. Se vocês passam com essa situação com seus filhos, dá uma assistida, vale a pena. Seu filho está enfrentando depressão, está enfrentando uma luta com um problema psiquiátrico, está enfrentando borderline, bipolaridade, esquizofrenia, está fazendo um tratamento com psiquiatra, terapeuta, tem acolhimento familiar, orações, suporte de orações, claro, fundamental, não podemos descartar nada, é a sinergia de forças que pode trazer um resultado positivo, né? E vale a pena vocês assistirem, tá bom? Dica para papai e mamãe, tá? Assistam e vocês talvez tenham mais ferramentas para auxiliar seus filhos, porque nesse documentário os adolescentes falam tudo o que eles pensam, falam sem filtro. Eu achei bacana isso, né? Eles falarem com sinceridade de coração, sem filtro algum. Né? E aí eu vejo nesse homem aqui maldade, porque ele começa a tripudiar, tipo assim, eu não sou deprimido, então como é que pode? Gente, o fato de você não sentir frio, você não quer dizer que as outras pessoas não sintam. Tem muita gente que sente frio. Você nunca sentiu fome na sua vida, não quer dizer que a fome não exista. Então você não pode pautar o mundo com comparação às suas experiências pessoais, não pode, né? Então, quer dizer, às vezes uma situação que você nunca experimentou, então você não faz nunca empatia.
Tem um vídeo no meu canal sobre isso. Empatia, tá bom? Empatia abraça, empatia acolhe, empatia escuta, porque essas pessoas precisam falar, tá bom? Então, não vi naquele coração um coração de pastor. Não vi amor naquela pessoa. Eu vi uma pessoa arrogante, soberba, egoísta. Detestei o vídeo, né? Então, eu vi maldade naquele coração. E hoje nós vivemos uma época onde essa maldade parece que se alastra pela terra. De novo, o mundo está assim, as pessoas são más, as pessoas são cruéis. Entra em escola, mata os alunos. Entra em mesquita, mata quem está fazendo o seu momento de reza. Entra em igreja, mata todo mundo. Sabe, suicídio aumenta, depressão aumenta, a crueldade aumenta. Veja a crueldade nas redes sociais. As pessoas protegidas atrás de um teclado, no anonimato, elas mostram o que elas são. Elas drenam seu ódio, seus angústias, suas frustrações, né? Tá ali, tá visível isso, né? É muito fácil você caluniar alguém pelas redes sociais, porque a calúnia alcança mais, vai mais longe do que aquilo que você fala o bem. Né? Falar o bem, não, isso aí não interessa, não dá ibope, né? Vamos lascar o pau, aí dá o ibope. É assim que está o mundo hoje, o mundo está cruel. Então o Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa que nós falamos anteriormente, porque ele se entristece. Uma das características do Espírito, ele se entristece. Olha só, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, do qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda a amargura, tá? Senão o Espírito Santo não vem. Indignação e ira, tá? Que o sol não se ponha sobre a sua ira, tá bom? Tá, irá? Ok, irei e não pequeis. Não se põe o sol. Amanhã você tem que estar bem. Não fica aguardando burro uma semana, né? Gritaria e calúnia, tá vendo? Tudo isso aqui não é fruto do Espírito, é fruto da carne, maldosa, cruel, pecaminosa do homem, tá? Não tem nada a ver com o diabo, não está escrito o demônio causou isso. Não, é o ser humano mesmo, que é mau, que é cruel, que é pervertido. Está falando de você, está falando de mim aqui. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria. Gritaria, tem na igreja isso, gente. Sede sóbrios, vigiai e orai. Sede sóbrio, gente. Para com isso. Deus fez os ouvidos, ele escuta muito bem. Mas parece que quem grita mais tem mais poder, né? Bem como toda a maldade. Então, a maldade lá no início continua em nosso meio. Efésios 4, de 30 a 31. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Ordenança bíblica. Não participe, não sente à mesa com essas pessoas cruéis, hipócritas, né? Não participe dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas. Mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, né? Pois o filho da luz consiste em toda bondade, fruto do Espírito, bondade, justiça, verdade, e aprende a discernir o que é agradável ao Senhor. Você sabe? Você acha que pão e circo é agradável ao Senhor? Você acha que agora vai, o ano do avivamento profético, 10 anos do avivamento profético, do fogo escambau, e o fogo não pega, estão abanando o fogo até agora? Você acha que isso agrada a Deus? Para pensar, vendendo a porcaria ungida, pedindo, cobrando em você o prízimo, falando para você vender o carro e dar o dinheiro para a igreja. Sabe, você acha que isso agrada ao Senhor? Seja sincero, né? Então vamos combinar, o negócio está feio, está cheio de mercadores da fé, cheio de falso profeta aí, está pululando isso. E Jesus já disse que isso ia acontecer. Final dos tempos, né? A maldade por todos os lados. Mas felizmente há também bondade, né? Existem centelhas de amor pelo mundo, que você seja uma dessas tochas para iluminar esse mundo tenebroso à sua volta. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, feito em oculto, tá? Antes exponha-nas à luz, tá vendo? Não participe. Maçonaria é uma seita secreta e também é uma seita discreta. Tá assim de pastor maçom. Tá assim de pastor maçom que apoia outro maçom que é político, que nem crente é, né? Nem evangélico é. Reparem, sejam bons observadores, né? Sejam bons. O que é da luz é da luz. Você não pode enxergar, não é da luz, é trevas. Não participe das obras das trevas, escondidinho, ninguém pode saber, é secreto, né? Exponham-nos à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Aquilo que é feito não é mencionar. Mas tudo que é exposto à luz torna-se visível, claro, transparente, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que é dito, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos de Cristo e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5, de 7 a 14. Percebeu? O fruto do Espírito. Mas para você ter esse fruto, você tem que se descontaminar. Você tem que sair desse meio podre. Às vezes você tem que se afastar para você se limpar. Porque senão você vai continuar sujo e o Espírito Santo não habita num coração sujo.
O Espírito Santo também intercede por nós, né? Intercede. Então ele se entristece, intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis, intercede com gemidos. Pensa nisso. Intercede com gemidos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós, ele intercede junto ao Pai. Quem tem acesso ao Pai? O Espírito e Jesus. Só, né? Essa trindade aqui. E o Espírito intercede junto ao Pai por nós, né? Que coisa, Romanos 8:26. Tem ciúmes de nós. O Espírito Santo tem ciúmes, é um sentimento humano, não é? Tem ciúmes de nós. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, que o Espírito que ele fez habitar em nós tem forte ciúmes? Tem ciúmes de você, tem ciúmes de mim. Tiago 4:5, porque você é precioso. Sabe quando algo é precioso? Você tem ciúmes. É natural isso, né? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto. Olha lá, tem dores de parto, gemidos inexprimíveis, se entristece, intercede junto ao Pai. Olha quanta coisa. Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja tomado com vocês. Essas dores de parto são fruto do Espírito na vida de Paulo. Então, na verdade, é o Espírito Santo. Está tendo dores de parto aqui, pela minha interpretação de várias linhas teológicas também. Gálatas 4:19. O Espírito Santo desce em Jesus na forma de uma pomba. Feminino, não um pombo, mas uma pomba. Veja o texto. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Então é importante se batizar, tá? Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, se materializou na forma de uma pomba. Então veio do céu uma voz, outra pessoa, o Espírito veio, caiu, repousou sobre Jesus e uma voz do céu, outra pessoa, Deus, o Pai. E tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Que Deus possa falar isso para você, possa falar isso para mim, que a gente possa realmente caminhar na terra como cidadão dos céus, como a gente falou no vídeo anterior. Esse texto está em Lucas, no capítulo 3, verso 21 e 22. O Espírito Santo nos dá conselhos. O Espírito Santo não está falando Jesus e nem Deus. O Espírito Santo vem e nos chama. Deixa eu te dar um conselho, deixa eu te apontar uma direção. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Vai dar aulas para nós. E fará lembrar de tudo que eu disse, João 14:26. Mas e a Trindade, Daniel? Isso aí é a Trindade. Procura na Bíblia, desafio. Acha na Bíblia a palavra Trindade. Da onde veio essa palavra? Trindade. Nós criamos, criação humana, tá? Humana. Depois que o cristianismo se transformou em religião oficial do Império Romano através de Constantino em 325, que teve o Concílio de Nicéia, já começou antes, na verdade, né? Em 313 ou 311, não me lembro bem agora, minha cabeça está meio afetada ultimamente. Mas fortaleceu ali, então, decidiram os livros que iam para o cânon e tudo mais. Inclusive alguém me perguntou, Daniel, e o código da Bíblia funciona? Esse código está incompleto, porque faltariam livros para compô-lo, né? Precisariam de 77 livros para compor o código completo. Sim, a Bíblia tem um código. Precisamos de 77 livros e alguns desses livros foram tirados do cânon por não foram interpretados como inspirados pelo Espírito Santo. No entanto, a mensagem que a Bíblia tinha que passar, passou. Está ali, a mensagem foi dada. Finish. Tá, isso que importa. Eu gravei um vídeo sobre isso. A Bíblia foi adulterada? Dá uma olhada, talvez venha dissipar algumas dúvidas que você ainda tenha, tá bom? Mas a Bíblia inteira não fala nada sobre Trindade. Isso é uma inferência humana, criado pelo nome, por nós. É uma espécie de interpretação que nós estamos fazendo. Lembra da caverna de Platão, que falamos no vídeo passado? Nós estamos interpretando as sombras. É isso que é. Interpretando as sombras, né? Nós que damos o nome. Mateus 23:37, Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, que mata teus profetas, e continua matando, hein? E apedrejo que lhes são enviados, e tome pedra, eu tomo, se você pregar a verdade vai tomar também, te prepara, faz parte, ninguém joga pedra em árvore seca, tá dando fruto, tá incomodando, vem pedra, ninguém chuta cachorro morto, tá incomodando? Sim, vai vir em retaliação. Mas por mais paradoxal que seja, os seus inimigos vão sair de dentro da igreja. Quem incomodava Jesus não eram os adoradores de Baal, eram os fariseus. Esse sim era a pedra na sandália de Jesus e também na de Paulo. Demônio não era problema.
Jerusalém que mata e apedrejos que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então aqui asa no sentido de proteção, né? Mateus 23, 37. Mas as suas escolhas podem te afastar dessa proteção, né? Então a gente vê os anjos têm asas, né? Mas se eles estão no céu, e o céu tecnicamente não tem atmosfera, não é isso? Por que eles precisam de asa para voar, não é? Talvez as asas, pense a respeito, talvez seja uma espécie de escudo, de blindagem, que aqui fala da galinha, protege com as asas, né? Bom, não vem ao caso, não é um assunto importante, né? Continuando, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando, é para o bem que eu tenho que morrer para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Eu tenho que sair daqui para outra pessoa vir. O conselheiro não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito que convence, tá? Não sou eu, não é você. Nosso trabalho é anunciar a palavra e orar pelas pessoas. O resto, Deus fará. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, é verdade. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito a lhe dizer. Presta atenção no que Jesus está falando, ele está finalizando aqui, está em João 16, de 7 a 12. Tenho ainda muito a lhe dizer, muita coisa Jesus tinha para contar. Mas vocês não podem suportar agora, porque é uma feijoada. Eu não posso dar uma feijoada para vocês agora. Eu estou dando uma coisa um pouco mais consistente, o pessoal já está engasgando. Né? Já crucificaram ele, já chamaram ele de parte com Belzebu, já disseram que ele estava enganando o povo. Então o povo não pôde suportar. Jesus é suportar a verdade, conhecer mais do mundo espiritual. O povo não entendia. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Então o Espírito é a chave, o Espírito Santo é a chave que abre uma comporta que faz com que você compreenda as coisas espirituais. Sem o Espírito Santo você não entende o que é espiritual. Você continua aqui raso e muitas coisas você não vai entender. Você vai só interpretar sombras na caverna. Delas também falamos, não com as palavras ensinadas pela sabedoria humana, tá bom? Mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Lembra que ele nos ensina todas as coisas? Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não é espiritual não vai entender. Se não tem Espírito, você não vai entender nada desse vídeo. Né? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Simples assim. Não aceita as coisas. Não, isso daí é muito forte. Não falaram isso para Jesus? João 6,60. Jesus está falando um pouquinho, uma centelha ali do reino de Deus, da verdade. Né? E o que os discípulos falam? Quem pode suportar essas palavras? Não suportamos. Engasgaram, né? Engasgaram ali com um pedaço de carne que Jesus deu. E abandonaram Jesus. Vários discípulos abandonaram Jesus. João 6,60. Dá uma lida lá, até 6,70 mais ou menos. Perdão, 6,60 até... lê uns 10 versículos, 15 versículos, você vai ver ali, né? E aí até que ele pergunta aos seus, né? E aí, vocês também não querem me abandonar? Essa é a deixa. E Pedro diz, não, tu tens as palavras da vida, eu não vou te abandonar. Tá? Pois é, quem tem o Espírito vai entender. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe é loucura, vai dizer, pô, pirou, o que é isso? Céu, cidade, anjo, asa, proteção, Espírito Santo, uma pessoa, como assim? Uma trindade, né? 3 pessoas, quem seria essa terceira pessoa? Vai achar que é loucura. Não, deu uma pane aí em você, Daniel. Pois é. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Na minha literatura, todos os meus livros são baseados em fatos reais. Tá? Mesmo aqueles que têm um rótulo de ficção, eu gosto de pegar uma base, um fundamento real. Então eu pego uma base histórica que realmente aconteceu e construo a história, algo que eu vivi, algo que eu conheci, algo que eu sei que é um fato, e desenvolvo a história em cima disso. Escrevo o final e o começo, aí vou escrevendo, perseguindo o caminho ao longo da jornada. Então, é interessante, isso é que nem o Titanic. Titanic afundou, fato. Né? Em cima desse fato foi criada uma história toda romanceada, né? Que ganhou prêmios até. Então, e assim é com a história de Mitre. Assim de coisas reais que realmente aconteceram, tanto no mundo espiritual quanto no natural, né? Mas tem também a coisa romanceada, né? Para ficar
palatável para você, para ficar entretenimento para você, né? Assim também com a série Filho do Fogo, assim também com a série Kelaim. Então tem alguns elementos verdadeiros, claro, que é inspirado ali. Eu preciso desse fundamento da verdade para construir a história, depois a coisa é romanceada, baseada em fatos reais. Então, é loucura, e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, de 12 a 14. O Espírito Santo, então, só recapitulando, intercede por nós. Ele, então, tem acesso ao Pai, intercede por mim, intercede por você. Tem ciúmes de nós, característica humana, né? Tem dores de parto. Quem tem dores de parto? Dá conselhos. Desceu como uma pomba em Jesus e também se entristece. A que figura te remete essas características? Pensa bem, imagina, né? Que pessoa é essa? Quem mais poderia ser? O livro A Cabana e o filme chegaram muito próximos dessa questão que eu estou colocando hoje para vocês. Tiveram alguns exageros ali, eu acho, né? Mas o conceito, né? Tirando alguns elementos ali, o conceito eu acho que estava correto, no meu ponto de vista, tá bom? Não vai mudar nada na sua vida, digo e repito, já falei desde o começo, é um vídeo de conhecimento que talvez traga reflexões para você para compreender melhor o mundo espiritual. Simplesmente assim. Se você tem um espírito, você vai entender 100%. Se você ainda não tem, ou se você ainda não está preparado para essa feijoada, você vai entender em parte. Retenha o que for bom, tá bom? Daniel não sabe todas as coisas, tá? Eu não sou o dono da verdade. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos, tá? Então, né, retenha o que for bom para você. O Daniel não sabe tudo, tá? Então, o mundo, há várias esferas religiosas, curiosamente, que têm deidades femininas, né? De onde eles tiraram essa ideia? Será que os anjos caídos ensinaram isso para eles? E por que eles ensinaram isso? Será que foi alguma coisa que eles trouxeram como herança, uma imagem, um conceito? Sei lá. Mas essas deusas estão ligadas à fertilidade, à abundância, à proteção. O problema é que essas deusas recebem adoração totalitária, né? Só Deus recebe adoração, tá bom? Só existe um Deus que merece a nossa adoração, a nossa reverência. Só Ele é o Rei da Glória. Não existe outro além dele, tá bom? Nós prestamos culto a Deus, o Pai, meu Pai, o teu Pai, e a Jesus Cristo. Assim foi nos ensinado. Jesus nos ensinou o Pai Nosso, porque Deus é soberano, tá? Talvez o Espírito possa ser uma auxiliadora de Deus, né? Então pensa aí, né, que está auxiliando a gente também, está nos dando conselhos, tem ciúmes da gente, tem dores de parto, tem gemidos inexprimíveis, intercede ao Pai, desceu como uma pomba. Daniel, pomba é um símbolo de perdão, pomba é um símbolo da paz. Nós criamos isso, não está escrito na Bíblia nada disso, tá? A pomba é um símbolo do Espírito Santo, pomba, não pombo, feminina, né? Desceu sobre Jesus. Poderia ser um pombo, por que não? Né? Poderia ser qualquer outra coisa, por que pomba? Né? Essa questão da simbologia, nós que criamos, tá? A Bíblia não traz isso, tá bom? Não coloca essa questão. A mulher, ela é auxiliadora do homem, não é? Não é bom que o homem fique só. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. E Deus diz uma coisa, olha, não é bom que o homem fique só. O homem precisa de uma mulher do lado, precisa de uma auxiliadora. Toda a criação de Deus, toda a extensão da sua criação tem macho e fêmea. Toda a extensão, tudo que Deus fez, tem macho e tem fêmea, né? Todas as coisas. Por que no céu não seria assim? Tá bom? Apenas uma reflexão, tá bom? Eu sei que talvez está engasgando um pouco, calma, né? Toma uma água aí, relaxa. Curioso que o Espírito Santo, ele é simbolizado de várias maneiras na palavra de Deus. Ele é simbolizado por uma pomba, né? E também é simbolizado pela água, pelo vento e pelo fogo. Mas não é simbolizado pela terra. Por quê? Né, são símbolos do Espírito. Por que não terra? Por que ele tem a água como símbolo, tem o vento como símbolo, tem o fogo como símbolo, tem a pomba como símbolo, mas não tem a terra? Não está faltando alguma coisa aqui dos 4 elementos? Você vê que no mundo espiritual nada se cria, tudo se copia, né? Então quando as rituais tal, falam dos 4 elementos, dos poderes que cada um lhe remete. De onde veio esse conceito? Os anjos caídos ensinaram, mas eles ensinaram porque eles aprenderam em algum lugar. Eles não criaram aquilo, eles trouxeram aqui uma memória e eles ensinam para o homem essas coisas, né? A questão dos elementos e tudo mais. Então esse conceito já tinha. O que os espíritos caídos, esses demônios, os anjos caídos que se tornaram demônios, né?
Eles deformam a verdade, eles mudam a verdade, eles distorcem a verdade. Com base num conceito verdadeiro, eles deformam e aquela verdade, em vez de te abençoar, te amaldiçoa. Porque ela se torna mentira, ela está deformada, ela está contaminada, ela não está mais pura. Né? Você joga uma gota de veneno num copo d'água, bastou aquilo ali, o veneno seja insípido, inodoro, incolor, mesma propriedade da água, você toma, você tem a sensação de aliviar a sede, mas é um veneno, né? É isso que o diabo faz, é sutil, né? Mas não tem a terra aqui, né? Por quê? Porque o Espírito está aqui conosco, o Espírito Santo está com você, agora, o Espírito Santo está comigo, agora, o Espírito Santo está na terra, conosco, para ser o conselheiro, ele foi enviado para nós, ele foi enviado por nós, para cuidar de nós, né? Para nos auxiliar a lembrar das promessas de Deus, e dentre tantas outras coisas, né? Eu sei que talvez nunca ninguém tenha colocado isso para você. Deus é o Todo-Poderoso, né, que fez todas as coisas, mas só Ele merece culto, tá bom? Só Ele merece adoração. Importante sempre sinalizar. Jesus, ele não mencionou isso, Daniel. Jesus não falou sobre isso daí, não, que você está colocando, né? Ele fala de outras coisas. Sim, Jesus, ele não queria chocar. Lembra que Jesus disse, eu não posso te falar todas as coisas? Paulo foi ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis que ao homem na lista falar, não posso contar todas as coisas, porque o homem não está preparado, nem todos têm um Espírito na terra e vão entender a mensagem do Espírito, simples assim. Jesus então sabia disso, então sabendo disso ele faz, quando ele coloca a parábola, lembra que a gente falou no vídeo anterior, de Rico e Lázaro, ele teve o polimento de dizer, olha, quem foi para o céu, ele não usa a palavra céu, ou céus, nem reino. Ele não usa esse termo paraíso, não usa. Ele usa foi para o seio de Abraão. Por quê? Era a cultura que eles tinham judaica na época. Então, para se fazer entender, ele colocou essa terminologia. Ele poderia dizer, um estava no céu ou estava no inferno. Um estava no paraíso ou estava no inferno. Isso, ele no Hades. Mas não, Jesus não falou. Um está no seio de Abraão, né? Não usou céu, não usou paraíso, mas ele fala para o bandido, hoje você vai estar comigo no paraíso. Aos discípulos ele anunciava o reino, ao povo também, só que em parábolas, porque o povo não entendia. Aí a parábola era mais fácil. O reino do céu é como isso, o reino do céu é como aquilo. Então Jesus ele vai fazendo analogias para que o povo entenda, porque o povo estava no leite, não dava para dar uma feijoada para eles, tá? Eu sei que muita gente talvez não entenda. Eu sei que muitas pessoas ainda estão dentro da caverna interpretando as sombras, nunca foram ensinadas sobre isso. Você não precisa crer nisso. Né? No mais, eu quero que você pense a respeito. Não vai mudar a sua fé, nem vai mudar a sua salvação. É apenas uma reflexão. Que o reino de Deus, ele é muito mais completo do que nós imaginamos. Ou você acha que o Criador de todas as coisas, que teve a ciência, que era importante criar homem e mulher, macho e fêmea, é um ser solitário? Fica aí para você pensar, né? O Espírito está conosco, né? Ele cuida de nós, nos dá colo, nos dá direção, nos faz lembrar das promessas, né? Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, então o Espírito nos dá direção. Ele vai dizer, apontar o caminho, olha, você tem um chamado, é o Espírito que fala com você. Né? Deus chancela, e Jesus vai ser a sua força, mas é o Espírito que fala com você. Você é movido pelo Espírito, tá vendo? É aqui que é. Mas olha um detalhe. Assim, tiveram a direção do Espírito. Repare o que eles vão fazer depois. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Você vê que a imposição de mãos não é algo banalizado na Bíblia? É algo sério, com reverência, com seriedade. E às vezes eu vejo, igreja, vamos ungir todo mundo, né? Cabeça por cabeça. Não tem poder nenhum. Às vezes a imposição de mãos pode te passar alguma coisa negativa em vez de positiva, tá? Enviados, então, e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, impor as mãos não é algo banal, é algo sério, tá bom? Jesus diz, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, né? Serão inundados, o Espírito Santo vai tomar conta de você, vai dar direção, vai dar conselho, vai apontar o caminho, vai auxiliar. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, é esse o tempo que vai restaurar o reino de Israel? A gente sempre tem essa dúvida, né? É agora que o mundo vai acabar? O apocalipse vem agora? E eles respondeu,
Não lhes compete saber. E Deus continua falando a mesma coisa. Não lhe compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. A nossa função é estar preparados e ficar atento aos sinais, tá? Mas ele vai revelar aos seus ele revela. Se olhar a série nossa Apocalipse, são 3 vídeos, você vai entender melhor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Um poder que vem do Espírito, não da pessoa. E para receber o Espírito você tem que ser o quê? Santo. O Espírito Santo não é depositado em vasos sujos. Ele precisa de vasos de honra, de carvalhos de justiça, para poder entrar em nós, para nos guiar, para nos apontar o caminho, né? Para ser auxiliador em nossas vidas. Recebeu poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa é a nossa missão, ir e levar o evangelho a toda criatura. E graças a Deus, hoje, através dessa ferramenta da internet, essa mensagem chega a muita gente no mundo inteiro. Atos, capítulo 1, de 5 a 8. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia ou escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais profecia teve origem da vontade humana. Mas homens falam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, segundo a Pedro 1, de 20 a 21. Então, quando falam para você, Jesus vai voltar em 2007, num sábado, não aconteceu? Não falou no Espírito, falou na carne. Não, desculpa aí, Jesus volta em 2017. Ah, não falou no Espírito, falou na carne. Esse ano é o ano do avivamento. Carne. Agora eu vou fazer o ato profético para acabar com a festa do boiadeiro. Carne. Tá vendo só? Né? Vamos agora fazer o ato profético para acabar com o carnaval. Esse ano vai pegar fogo, é o ano do fogo. Carne. Né? Quando vem Espírito? Quando realmente as coisas se cumprem e quando você se enche de alegria naquilo. O Espírito Santo não traz medo. Tá? Se Jesus voltar em breve, e eu creio que os sinais apontam para isso, eu vejo isso com muita alegria. Primeiro que eu vou rever o meu filho. A quem, claro, nutro profunda saudade todos os dias. A dor da ausência ainda é um buraco aqui dentro. É uma amputação da alma, sabe? Tipo, você perder um filho, eu sinto como uma amputação de parte da minha alma. E como não existem próteses para amputação da alma, esse buraco fica. Quem preenche? Deus, o Espírito Santo. Só Ele pode preencher. Não poderia preencher com nada desse mundo. Nada nem ninguém poderia fechar esse buraco. Só Deus fecha. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele pode criar uma prótese para a minha alma. O mundo não cria. Então não adianta você correr atrás do vento. Se eu tivesse o carro, se eu tivesse a casa, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse saúde, se eu tivesse... Não. Você tem Deus, você tem tudo. Tudo posso nele que me fortalece. É assim. A dor da ausência, eu tenho aprendido que ela é proporcional, a dor da ausência é proporcional ao amor da presença. Então, sem meu filho aqui, eu continuo amando, né? Como eu amava antes. Eu dreno esse amor. Mas como não tem a presença física dele, eu não tenho o eco desse amor na minha vida. Então o buraco fica. Quem preenche? O Espírito Santo. Como é que eu estou conseguindo gravar esse vídeo para vocês? O Espírito Santo. Como é que nós estamos caminhando e levanto todas as manhãs? O Espírito Santo, Deus, na força do Cordeiro. É assim que é. É assim que é na sua vida. Se eu posso, você também pode. A vida, teremos aflições, teremos lutas, mas nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador. Tá? É Ele que te consola. Palavras humanas às vezes não consolam. Você vai dizer o quê? Para um pai que perdeu o filho. Sabe, não tem o que dizer, não tem palavras. É só o Espírito Santo. A sua oração faz diferença. Os corvos que Deus tem usado para fazer suprimento nessa trincheira tem feito diferença. Porque eu não tenho condições nesse momento histórico de fazer seminário, ministrar seminários presenciais, onde vinha uma boa parte do nosso sustento. Então, esse vídeo, muitas pessoas que se sentem tocadas pelo Espírito acabam investindo nesse ministério, acabam trazendo suprimento à minha casa, e assim tem sido. Então, caminhe com Deus. Deus nunca vai te abandonar. O Espírito Santo está em você, tá? Você é menino dos olhos de Deus. Então, é essa força que a gente tem que caminhar na terra, como cidadãos dos céus. E essa tríade teve um único filho, Jesus. Um único filho, filho unigênito de Deus. Único filho de Deus. Fica aí para você pensar, tá bom? Os sábios entenderão. Lembrando, não é um vídeo de salvação. Você não precisa acreditar nisso, é apenas uma reflexão que vai te ajudar a expandir mais os seus horizontes para compreender o mundo espiritual. Somente isso, tá? Não vai mudar nada na sua vida, nada na sua salvação. Apenas agrega conhecimento e promove reflexões. É isso que precisa ser colocado para nós, Tentarmos entender o mundo espiritual. Por isso que Jesus ele colocou um freio. Eu não posso falar todas as coisas. Por isso que Paulo colocou um freio. Eu ouvi palavras que eu não posso falar para vocês, indizíveis ao homem, Ao homem não é lícito falar.
colocou um freio ali, né? Então, nem tudo nós vamos compreender do mundo espiritual. É um mundo muito robusto, é um mundo muito especial, que Deus tem me dado experiências muito profundas, experiências muito pessoais, muito particulares, que eu não vou partilhar com ninguém, é nossa, né? São pedras memoriais em nossa vida, mas eu posso garantir para vocês, o mundo espiritual, ele é muito real, tão real quanto essa imagem que você está vendo, tão real quanto a sua mão, sua pele, é algo palpável ao nosso redor. E é muito mais poderoso, é muito mais sublime de tudo aquilo que você possa imaginar. A nossa mente é muito limitada. Hoje nós usamos no máximo 10% do nosso cérebro. Isso os gênios, Einstein usou 10%. A maior parte de nós usa de 5 a 7%. Então a gente não vai entender todas as coisas, tá? Não tente compreender tudo. E nós também não sabemos tudo. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Um dia a gente vai saber tudo. Um dia você vai ter a resposta para todas as suas indagações. Todas as suas dúvidas serão respondidas, né? Basta você, nesse momento histórico, confiar em Deus, tá bom? Não precisa ampliar mais que isso. Se você crer em Deus, né, e crer em Jesus, tá bom para você, tá bom? Não precisa mais que isso. Tá? Os anjos se acampam ao seu redor, sua salvação está garantida, porque ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Jesus é a porta, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, vem para nos auxiliar, apontar o caminho. Mas ele também se entristece, porque ele nos ama. Ele tem ciúmes, porque ele nos ama, sem sentimentos. Intercede junto ao Pai por nós. Ele vai lá, olha lá o filho que está acontecendo, precisamos ajudar, né? Pois é. Então, é isso, gente. Pense nisso e agora vamos deixar você digerir isso, tá bom? Então é isso. Espero que tenha colaborado de alguma forma, em alguma parte desse vídeo, Deus tenha falado com você, desse vídeo ou do vídeo anterior, porque há múltiplas formas de Deus falar conosco. Ele pode falar através de uma mensagem, pode falar através de uma leitura bíblica, pode falar através de uma adoração, pode falar através de uma situação, pode falar em meio a dor e sofrimento, né? Deus pode falar de muitas formas, né? Eu espero de todo o meu coração que esses vídeos que a gente tem produzido e procuramos fazer o melhor, com excelência para Deus, a gente não brinca de ser crente, possa estar trazendo edificação para a sua vida, sabe? Possa fortalecer a sua fé, esse é meu desejo. E aproveito aqui também para dizer, indicar o Diário do Micael, vou colocar aqui. Meu filho escreveu um diário, como vocês sabem, e você pode, e tem uma colocação, claro, tem um olhar de pai, um olhar de mãe a respeito de toda a situação, tem o ponto de vista de alguém que está enfrentando a doença, a patologia, e só quem está enfrentando pode explicar isso, né? O documentário que eu sugeri para vocês, a Netflix, o Not Alone, mostra muito bem isso. Eles falam de coisas assim que eu nunca senti, eu não saberia dizer, eu não saberia explicar isso, né? Então quem está enfrentando a depressão, quem tem ideações suicidas e tudo mais, precisa de ajuda, precisa de abraço, precisa de acolhimento, né? E o livro do Micael, graças a Deus, o Diário de Micael, felizmente, tem ajudado muita gente. Eu tenho recebido muitos relatos do mundo todo, né? Ele já é um best-seller, já tem dezenas aí de centenas de pessoas que já baixaram, né? A última vez já tinha passado de 30 mil, talvez 40 mil agora. E eu fico muito feliz por isso, porque está salvando vidas. Uma pessoa escreveu para mim, claro, não vou citar seu nome, querido. Ele estava no alto de um prédio abandonado. Pessoa, tá? Não vou nem definir gênero aqui. Uma pessoa estava no alto de um prédio abandonado, com uma garrafa de vodka, já estava embriagado e quis se matar. E aí ele lembrou que ele leu, né, essa pessoa leu o Diário do Micael e pensou, puxa, eu não vou morrer, não vou me matar. Minha mãe me ama, né? Jesus me ama, né? E ainda ele falou, né? Eu tive que corrigir. Olha, pela honra do Micael não vou morrer, mas você honrou a Deus acima de tudo, você honrou sua família acima de tudo, né? E ele voltou para casa, abraçou a mãe e abraçou também o tratamento. E está tendo melhoras. Então luta, viu? Luta pela vida. Você pode baixar no meu site, tá? www.danielmastral.com.br. Você vai clicar no banner lá, Diário de Micael. Tem 3 formas de você baixar. Tem 3 sistemas para você baixar. Gratuitamente, tá? Não é cobrado nada. Você vai comprar, por exemplo, na Saraiva, que está também ajudando a distribuir, você vai pagar acho que R$ 2,99. Não vem dinheiro nenhum pra gente. Isso é custo administrativo da livraria, tá bom? A despesa administrativa deles para dar manutenção no site ali para poder baixar, tá? Então você pode também baixar pela Saraiva, não sei se a Amazon a gente conseguiu penetrar, mas enfim, essa é a questão, gratuitamente. Eu jamais ganharia dinheiro, né, meio a uma tragédia, de forma alguma, mas eu quero abençoar vidas. Se eu ganho vidas,
não tem preço, né? Então, se desses vídeos de alguma maneira estão acrescentando na sua vida, tem valor para mim, tem valor para Deus. E eu sei que esse trabalho está sendo feito para a honra e glória de Deus. É isso, gente. Que Deus te abençoe e te guarde. Sim, estou no novo cenário. Estamos mudando de casa. Quem acompanha a gente nas redes sociais sabe o porquê e, enfim. Mas Deus sabe todas as coisas, tudo tem tempo de Deus, tempo, modo e propósito. A cada dia, procura descansar no Senhor. Eu sei que não é um processo fácil, né? Mas procura descansar nele e o mais ele fará, viu, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Um beijo no seu coração, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.